homem que defende isolamento é porque ele não sabe mais o que fazer para se curar disso. E o homem que se isola, que fica sozinho, que não procura ajuda medicinal, apoio, ele já não consegue mais procurar ajuda em si. E é nesse momento que a gente deve virar e voltar para a Bíblia, tá? Não procurar ajuda física, mas espiritual, porque geralmente é isso. A gente fica mais abalado porque nossa mente está mais abalada, porque a gente não aguenta mais pensar naquilo. E tipo, aí muitas pessoas dizem, acabo sucumbindo aos pensamentos excessivos, eu não sei como lidar com isso é muito difícil pra mim. Cara, se você pensa naquilo em excesso, pega na mão de Deus, mano, deixa ele resolver, entendeu? Eu passei por uma experiência 2 anos atrás. Eu namorava com uma garota, cara, apaixonado. Só que, bom, há 2 anos atrás eu tinha, 14 anos. E tipo, parece pouca coisa, mas muda muito a mentalidade em 2 anos. E velho, eu amava ela muito. Só que eu tinha problemas, porque eu ainda era uma criança, querendo ou não. Tinha falta de maturidade por ser realmente uma criança. Tinha apenas 14 anos, eu não era um adolescente, eu não pensava como um adulto. Isso acabou que estragando meu relacionamento com ela e fez com que eu me perdesse. E nessa perca que eu tive de mim mesmo, acabou que eu não sabia o que fazer. E foi aí que eu recorri ao karatê. Eu treinei, e mesmo assim não conseguia parar de pensar nela. E foi com o passar do ano passado que eu fui melhorando esse quesito, mas eu queria consertar as coisas. Eu queria fazer com que ela voltasse pra mim de qualquer forma, ou mudando quem eu era mais ainda do que eu já tinha mudado para agradar os gostos dela. E nessa jornada eu percebi que, velho, eu já não era mais quem ela amava e nem seria quem ela ia amar. Porque já não era mais eu, já não era mais sobre ela, era sobre mim a jornada, entendeu? Não era mais sobre o que ela gostava ou o que ela deixava de gostar, era mais sobre o quanto eu estava disposto a me doar para ela. E isso é extremamente prejudicial, extremamente. Por favor, você que é homem, que está assistindo esse vídeo, que é garoto, que tem minha idade, 16 anos ou mais velho, não faça isso. Se a pessoa terminou com você, a pessoa deixou você de lado, falou que não queria ter mais nada, não tenta consertar, porque não tem conserto. Você tem que aceitar o ponto final e partir dali pra frente. Buscar Cristo, fazer academia, fazer karatê, fazer um esporte, faça o que você for fazer, mas não volte. E se você voltar atrás, você já está amando o passado, você está se amarrando uma corda no seu próprio pescoço no passado, que você amava ela e já não existe mais nada ali. E outra coisa que acontece bastante é isso. Eu fico surpreso com a quantidade de homens que querem isso. Quantidade de homens, eu faço parte disso. E aí aconteceu desse ano, eu tentando consertar ainda, não consegui, fiquei extremamente triste, comentei com um amigo meu, extremamente triste, falei, pô mano, eu devia ter feito isso, e ele me deu um choque de realidade gigante, ele falou, cara, você tá adoecendo, e ele realmente tava ficando doente por ela, porque eu tava disposto a me sacrificar tudo pra ficar com ela. Isso é extremamente prejudicial. Então não faça isso. Eu acho que a maioria de nós, homens, deve ter mais autocuidado. Porque tipo, velho, porrada de galera falando, mas eu não acho a mulher certa pra minha vida. Mas eu não acho uma mulher boa. As mulheres de hoje em dia só pensam em caras que não são bons e tal, mas a realidade é que você tá num ambiente que tem esse tipo de mulheres, ou você tá numa festa, entende? Você tá numa biblioteca buscando conhecimento, lá você encontra uma menina que gosta de buscar conhecimento, ou você tá no meio de uma balada bebendo cachaça e vai encontrar pessoas que gostam de beber cachaça. É tudo sobre o ambiente que vai mudar você. Você não muda o ambiente te molda com base no que você tá fazendo ali. Consegue entender? E quando você muda esse pensamento, raciocínio, você consegue entender os ambientes que vão fazer bem pra você e que não vai. E você aprende a simplesmente sair. Você tá num ambiente que as pessoas começam a falar de drogas, bebidas, coisas que não vão de acordo com os seus princípios, você
nem livre, espontâneo, direito de levantar e meter o pé dali. Eu comecei a fazer isso e comecei realmente a me sentir melhor, porque já não... você se livra daquelas amarras. E aí, voltando àquele assunto de se prender no passado, quando você continua ali todos os dias, correndo atrás da pessoa, falando com a pessoa, que já disse que não quer mais nada com você, você está se prendendo ao passado. Quanto mais você se prender ao passado, mais a corda que você está colocando no pescoço vai apertar, mais você vai ficar sozinho todas as noites pensando naquilo, e mais somente vai trabalhar naquilo. E, incrivelmente, por mais que pareça, você vai adoecendo. Você pode adquirir depressão, você pode adquirir ansiedade, você pode adquirir diversas inseguranças que você não tem, mas se você começou a criar porque aquela pessoa não corresponde aos seus sentimentos da forma que você queria que ela te correspondesse. E é nisso que a gente tem que buscar a filosofia do estoicismo. Eu posso controlar minhas emoções, posso controlar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo, mas não posso controlar o que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa vê, o que a outra pessoa quer. Porque a outra pessoa é outra pessoa, entendeu? Ninguém controla a vida de ninguém. A partir do momento que você tenta controlar o amor de alguém, aquilo já não é amor. E aí você vai se sentir mal por isso. Ou seja, você tem que buscar um autoconhecimento para você conseguir se amar e não depender só do amor da outra pessoa. Aí, quando aquilo acabar, se aquilo acabar, você não vai precisar recorrer a pornografia, a bebidas, a drogas para poder se curar, porque você já vai estar estável emocionalmente, você vai se conhecer o suficiente para não deixar aquilo acontecer de novo. E eu não estou falando sobre se fechar, ser frio, não ter sentimentos. Estou falando sobre aprender a controlar suas próprias emoções para não deixar que elas dominem você, e sim que você domine elas. Entendeu? E esse é o papo sério que eu tinha para bater hoje com vocês. Não sei se eu vou gravar vídeo amanhã, mas quem sabe.